quando a gente começa a confrontar comportamentos, pensamentos, a gente começa a olhar as coisas de uma nova perspectiva, né? A gente amadurece. E hoje a gente vê muitas mulheres, né, que falta essa maturidade emocional para conseguir se olhar e perceber, não, onde eu estou errando? Porque é muito fácil hoje em dia a gente apontar o dedinho para o outro e dizer, não, é culpa do outro. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Xiaoyu-cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres. E eu tô aqui com as minhas parceiras de projeto, irmãs da fé, amigas. Sejam bem-vindas. Oi, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada e estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos ter uma vida plena e próspera, né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, sou mentora de branding pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus maravilhoso. Antes da gente começar o episódio de hoje, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e principalmente compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque o episódio de hoje tá muito, mas muito, muito especial, né, Beta? É verdade, gurias. Que temor o episódio de hoje, hein? Se preparem, mulheres. Hoje... Que temor. É com muito temor que a gente decidiu fazer esse episódio hoje. Primeiro porque nós precisamos trazer mais, né, sobre nós. Nós três que somos a cara, né, por trás do Xiaoyu. E sobre um tema muito importante, né, até que foi a Ju que levantou essa pauta. Exato. O comportamento da mulher cristã. Da mulher que está posicionada em Jesus. E, gurias, me permitam dizer isso para quem está assistindo. Que nós vamos falar aqui algo sobre o comportamento da mulher cristã com base na nossa cosmovisão de vida. Porque é isso que acreditamos. Perfeito. Então, nós exigimos respeito. Você pode discordar da gente, do que vai ser dito aqui, mas você não pode nos desrespeitar. Até porque nós não vamos desrespeitar ninguém. Falar sobre as nossas crenças, sobre os nossos princípios, não nos dá o direito de ser intolerantes. Com certeza. Né? Exato. Então, nós não vamos ser intolerantes com ninguém, mas, sim, quando a gente se posiciona e defende uma cosmovisão a qual nós acreditamos que é a verdade absoluta, isso confronta. Isso confronta um mundo que, inclusive, está relativizando tudo. Exato. Então, o que nós acreditamos, nós temos como verdade absoluta. A verdade não é relativa para nós. E aí isso confronta para quem está relativizando tudo no mundo cada vez mais deturpado e perdido. Então, sim, confronta. Mas quem é maduro gosta de ser confrontado. Eu não sei vocês, gurias, mas eu amo ser confrontada. Porque isso nos faz crescer, né? Toda a vida. Eu adoro ser confrontada. A gente trazer a consciência, né? A gente repensar algumas coisas, né? Eu sou daquela que até a minha conversão eu vivia de um jeito, né? E como já diversas vezes eu já comentei aqui, eu ainda tô engatinhando nesse processo e por isso que eu quis trazer esse tema para as meninas, porque eu vejo muita propriedade no que elas têm para falar, né, e para ensinar principalmente. E quando a gente começa a confrontar comportamentos, pensamentos, a gente começa a olhar as coisas de uma nova perspectiva, né? A gente amadurece. E hoje a gente vê muitas mulheres, né, que falta essa maturidade emocional para conseguir se olhar e perceber, não, onde eu estou errando? Porque é muito fácil hoje em dia a gente apontar o dedinho para o outro e dizer, não, é culpa do outro. Mas tu sabe que a gente, desde o início, né, eu vejo isso pela Roberta. A Roberta sempre gostou do confronto, mas ela nunca foi de ficar comparando. Ela nunca me comparou. Todas as vezes em que ela
foi e falou, olha, tu está errada, tu está agindo ainda como tu agia no mundo, tu precisa mudar. Ela fez conforme na visão dela, Sim. mas conforme a minha atitude. Então, o que a Roberta falou aqui é muito pertinente, porque a gente não compara com o outro, a gente compara Com a gente. com a própria, o que a Bíblia diz. Com a Bíblia. A Bíblia é o centro para nós. Essa é a nossa visão. Então, tudo que vai ser falado aqui é com base bíblica Sim. e da nossa fé. Por isso que é muito importante que a Roberta falou sobre respeito, porque a gente não está aqui para desrespeitar nenhum tipo de religião. A gente está aqui para mostrar um caminho que foi bom para nós. Exatamente. E que a gente colhe os frutos. Perfeito. Muito bom, né? Perfeito. muito bom. Porque quando a gente conhece algo que é bom, a gente quer apresentar pra todo mundo, não é assim? É assim com Desde tudo. o início, sempre E foi com a nossa assim. fé, né? Então, assim, ainda mais eu que já rodei tantos lugares, como eu já falei em alguns episódios aqui, eu já estive em tantos lugares, os quais eu respeito. Eu respeito. Então, assim, mas quando eu falo que eu encontrei um caminho, que é a verdade e a vida, onde eu não fico mais andando em círculos, onde todas as minhas perguntas foram respondidas, é lógico que eu vou querer que mais pessoas vivam isso. E o vazio é preenchido, né? E o vazio é preenchido. Exatamente. Não é que a vida fica fácil, né? Um oba-oba. Não Nada é. fácil. Não é. Mas fica mais leve. Sim, Fica mais leve. fica mais leve. É que a gente começa a ter consciência de que eu trago isso por uma experiência, né? Eu sempre fui aquela resolutiva Uhum. de querer tudo na força do braço. Sim. Né? Sempre do meu jeito, né? Eu já falei diversas vezes que eu era empoderada, né? Eu feministona. Não, que isso. É do jeito que eu quero, como eu quero. E quando tu começa a mudar esse comportamento, tu começa a entender que tu não perde pessoas na tua vida, na tua caminhada, né? É estações que se finalizaram e que vem a próxima estação. Então, tu aprendeu o que tu precisava aprender naquela estação e vai pra próxima. E muito importante tu falar isso, porque o episódio todo foi com base em ti. Foi tu que chegou. E agora, ela falando que é empoderada e que era do jeito dela, com a mudança. Tu vê como Cristo muda. Porque ele fez ela chegar e falar, meninas, eu preciso de auxílio nisso. E tem outras mulheres que precisam também. Então, tu não tá mais pensando, olha, agora sou eu que sei. Agora eu tô indo. Isso é a mudança que Cristo faz na nossa vida. Faz com que a gente tenha um coração aberto. Ele abre o nosso coração para que a gente consiga ouvir as coisas de outras pessoas. Eu falo por mim, porque eu também não. Aí uma coisa que a Roberta falou para mim sempre foi: ai, tu tem um coração muito ensinável. É verdade, tu tem. Eu sempre ouvi, só que assim, eu não era assim. Eu não era assim, amiga? Não, amiga. Eu não era assim. Corre riscos. Cristo me mudou. Sangue de Jesus tem poder. Mas sabe por que, amiga, eu te exorto? Primeiro, claro, eu sinto essa liberdade, tá? E segundo, porque eu te vejo como uma mulher muito forte. Eu não tenho pena de ti. É isso, eu acho que é muito sobre isso. É a gente parar de ter pena, sabe? A gente Mimimi, mimimi. Fala o que tem pra falar, gente. Isso. Somos adultos, somos responsáveis. Falta maturidade, maturidade emocional. Até a gente falou em algum episódio, quando eu comecei a ler aquele livro do Thiago Brunet, que é Emoções Inteligentes. E é muito sobre isso. É sobre ter domínio próprio, é sobre ter maturidade emocional. Gente, as pessoas, tu fala qualquer coisa, as pessoas se ofendem. Não! Exatamente. E tornam aquilo um Uma gatilho, vitimização, uma coisa muito grande. Na verdade, são coisas simples, precisa ser prática e resolver. Exato. Exatamente. Porque muitas vezes tu tá falando é pro bem da pessoa, Exato. né? Tu tá vendo? Eu questionei as meninas pra trazer esse episódio, é pra não ver mais mulheres errando onde eu errei, Nossa, muito bom. né? Perfeito. Então, daqui a pouco a gente poder ajudar quem tá nos assistindo, quem tá nos acompanhando, não errarem nos mesmos erros. Daqui a pouco eu passei, Beta passou, a Si passou. Sim. Perfeito. E ter esse olhar de que, bom, eu vivi aqui até hoje assim. O que eu posso fazer a partir de agora para mudar? E trazer a responsabilidade para si. Perfeito. A gente vive o caos ou a ordem na nossa vida porque a gente escolhe. Exato. E Jesus é ordem. É Sempre ordem. foi. Jesus É ordem. Ele chega pra organizar a tua vida. Quem que não gosta de ordem? Né? A vida funciona melhor. E é importante dizer que a nossa cosmovisão de vida, que é cristã, né? É muito importante dizer que o cristianismo não é um
conjunto de regras Não. ou uma religião, né, de religiosidade. Então, diferente de qualquer outra religião, e olha que eu experimentei várias, o cristianismo, diferentemente de qualquer outra religião ou filosofia de vida, ele apresenta verdadeiramente um estilo de vida. Exato. Não é um conjunto de regras, não é uma religiosidade cega, não. Não é os extremos. Estilo de vida. É um estilo de vida que fascina. Que tu vê que, não, realmente ali há liberdade. A ordem. Sabe, ali eu vou andar pra frente e não mais em círculos. Porque a minha vida era assim, e de muita gente, acredito, 2 passos pra frente e 1 pra trás. E no final das contas, tu tá ali na estaca zero, sempre. Rodando, né? Sempre. Então, quando tu entende que, não, peraí, há um criador, né? Há um criador. Eu não sou dona de mim mesma, né? Há um criador, eu não sou sabichona. Tu se coloca num papel de humildade e tu vai tentar lá conhecer e entender o que aquele criador tá querendo dizer. E aí tu descobre o que é um relacionamento. Não, tu descobre um bom pai. Um Não bom pai, tem como, é um verdade. bom pai. Um bom pai. Que sabe tudo ensinar. que tudo que faz pelo bem da sua filha. Tudo, todo tipo de conduta que a gente vai falar aqui hoje é pro nosso bem maior. Exato, é pro nosso bem. Mas é difícil as pessoas conseguirem é entender muito isso. difícil, é muito difícil. Porque E elas acham que Deus é amor o tempo todo. Ele é amor. Tem aqueles que acham que Deus é o fogo consumidor o tempo O todo. fogo consumidor. Que é só, né, justiça e mão pesada Nada. e não sei o quê. Mas tem aqueles também que acham que Deus é só amorzinho. E não. Ele não é só ele uma é justo. coisa, nem só outra. Ele é amor e fogo consumidor. Ele é os justo. dois. Porque tu colhe aquilo que tu planta. Exato. Exatamente. E eu lembrei muito agora falando, né, do porquê o cristianismo, né, gurias? Por que o cristianismo? E eu lembrei muito de... Eu não vou conseguir trazer nomes, livros, mas é uma história real que eu ouvi em algum lugar, de uma pessoa que eu confio, então acredito que seja real, de uma muçulmana, acredito. De uma muçulmana. E, assim, quem sabe, brevemente, né, já conhece quanto eles são rígidos e tudo mais, e falar de Jesus é um crime. A ponto das pessoas serem mortas. Sim. Se né, propagarem o evangelho e declararem Cristo. E essa guria começou a ler a Bíblia. E parece que ela foi expulsa de casa. Aconteceu algum rolê assim. Uma muçulmana que se converteu a Cristo lendo a Bíblia em casa. E aí perguntaram pra ela em algum podcast, dela contando dessa história, de que ela foi expulsa de casa, né? Imagina o rolezão que deu. Mas ela disse assim, o porquê que eu me converti a Cristo? Porque é a primeira religião, a primeira vez que eu vi um Deus se chamar de pai. Olha que Me lindo. chamar de filha. Uhum. Tu não encontra isso em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Um Deus que se intitula de pai, que te chama de filha. Isso é muito lindo. É a paternidade que ele entrega pra nós. E aí vem dessa paternidade também vem o nosso eu de não querer constranger. A gente recebe tanto amor que a gente não quer mais constranger a pessoa, o Deus que nos tá dando tanto amor pra nós. Então não é uma religião que nos fala, vocês têm que fazer isso assado. Sim. Não é uma igreja. Vocês entendem que é algo muito mais profundo. Muito mais. E tu não tá sozinha nessa, porque o Espírito Santo te ajuda, porque é ele que convence, é ele que constrange. Mas enfim, bora lá. Vamos começar as perguntas que interessam. Vamos começar pela Beta, né? Vamos falar. Vamos unir a expertise dela. Vamos falar sobre vestimentas. Uau, legal. Que eu acho que é um assunto que é super importante a gente trazer. Perfeito. Porque se fala muito, né, das mulheres cristãs que não se cuidavam, as mulheres evangélicas que a gente tem, né, no passado, as irmãs do coque, né, que não eram mulheres que eram vaidosas, né, era visto como uma coisa muito errada, e hoje a gente vê que não, Perfeito. né, tanto é que nós temos na Bíblia mulher virtuosa, né, e que eu Perfeito, acho que é Ju. muito o que a gente carrega aqui, Sim. né, então quero saber de vocês, meninas, sobre a vestimenta cristã, né, existe uma questão de cuidado, de saia longa, não pode usar decote, biquíni, porque fala muito sobre a questão de biquíni na praia, o que pode, o que não pode. Do carnaval. É pra Deus do começar, carnaval. né, gente? Não, peraí. Isso é expertise total da Roberta. Vou deixar com ela. Mas eu sempre digo, né, que Deus ali, ele não nos fala sobre uma situação rígida. Ele nos chama pra gente ser modesta.
Exato. Sabe? Então, sempre quando eu penso nessa questão de vestimenta, eu lembro muito da modéstia. E a Roberta fala muito bem sobre isso e fala isso direto, né? Exato. Sobre a modéstia. É verdade. A Cis já trouxe, né, a palavra modéstia e parece que virou um tabu, né? Tu falar de modéstia, meu Deus, aquela coisa caricata, aquela coisa engessada, brega, né? Cafona, modéstia. E é uma palavra tão linda, porque a essência da palavra modéstia é moderação. Exato. Equilíbrio. É sobre isso. Então, modéstia não é tu andar de burca tapada dos pés à cabeça. É moderação. É equilíbrio. É o nem mais e nem menos, gente. Não são os extremos. Não são os extremos. Então, eu gosto muito de trazer sobre a vestimenta que a mulher cristã, né, ela deve sim se vestir com modéstia, porque a modéstia, ela... Só abrir um parênteses, tá, gente? Muito do que a gente tá falando aqui, daqui a pouco que a Beta vai vir a falar, não é necessariamente sobre a mulher cristã, né? Perfeito. Daqui a pouco você, mulher que tá nos acompanhando, não é cristã, mas gosta do nosso conteúdo, mas leve isso pra sua vida, né? Porque uma mulher Perfeito. bem vestida, com modéstia, com moderação, é elegante, é bonito, ela chama muito mais atenção do que pelo corpo. Exato. Perfeito. Então, a modéstia, ela traz essa essência da moderação, do equilíbrio, né? Nem mais, nem menos. Então, a gente falando do contexto religioso cristão, né? Principalmente no meio evangélico, a gente vem aí de uma doutrinação onde a mulher realmente ela não pode se arrumar, né? Ela não pode ter a vaidade dela de forma saudável, porque tudo é visto como pecado. E é bom salientar que é um contexto aqui no Brasil o termo evangelização, evangélico, né? É um Sim. termo criado para denominar um movimento. Tanto que eu não gosto que me chamem de evangélica. Se for com a essência de, eu sou evangélica porque eu acredito no evangelho, ok, tudo certo. mas não de forma pejorativa, porque a gente fala de evangélica, a gente já lembra automaticamente daquela mulher de saia até o chão, coque no cabelo, né, com a sobrancelha taturana. Então, assim, Busto por fazer. Busto por fazer. Então, assim, é complicado, né? Realmente, há muitos engessamentos, né, e caixinhas colocadas aí em cima da mulher, né, cristã. E é importante dizer que isso é um movimento. Assim como todo movimento, ele é pautado, né, numa cultura, numa tradição, em usos e costumes. Então, aquele movimento entendeu, por assim dizer, que a mulher tem que usar saia, que a mulher não pode usar maquiagem. E eu acho muito mais problemático quando atribui isso a entrar no céu. Sim. Nossa, é muito Porque forte. isso não está na Bíblia. Não. Isso não é bíblico. Atribuir isso à salvação. Tem realmente gente que acredita que não vai para o céu se usar uma calça. Tem. Muito Eu acredito que agora já não tem tanto, né? Eu já Mas vejo ainda gente... existe. Eu vejo gente que lá São tem, mais antigos. tem os usos e costumes dele, mas ele entende que não é aquilo ali que salva, mas por um respeito, por um respeito, usa. né? Ok. E por identidade Por também, identidade né? também, de repente gosta, de repente... Assim, a gente também tem que respeitar daqui a pouco. É uma pessoa que tinha o pecado da vaidade Sim. exagerada e ela precisou se posicionar dessa forma, porque tudo é um gatilho. Exato. Eu tive uma amiga que ela se converteu, ela ficou 1 ano sem academia. Porque na época, antes dela se converter, ela cultuava muito o corpo. A academia não era para ela cuidar da saúde. Era para ela paquerar, era para ela se amostrar, Sim. era para ela... Então a academia era um gatilho para ela. Coisa que pra mim eu nunca vi problema, porque eu sempre vi a academia como preciso Benefício. me exercitar, preciso me cuidar pra minha saúde. Então, assim, tem muito isso. A gente tem que respeitar, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas a gente não pode atribuir a vestimenta à salvação, que infelizmente tem muito, né? Sim. Então, não, essa modéstia que tá beirando ali o puritanismo, né? Esse puritanismo, ele não é saudável. Ele não é saudável porque ele tá num extremo. Ele tá num extremo e isso não é bíblico. Então a gente tem que entender que isso é cultural, é uma tradição, usos e costumes, e a gente tem que sujeitar toda tradição, toda cultura à Bíblia. Que a Bíblia, sim, é atemporal. A Bíblia, sim, né? Os valores morais de Deus são atemporais, são eternos. Então, assim, não tem problema tu seguir uma tradição, não tem problema tu seguir uma cultura, mas tu tem que sempre sujeitar Sim. a Bíblia. E se aquilo tá ferindo os princípios de Deus, peraí,
Então, eu não preciso seguir, nem devo seguir, né? E eu acredito que sim, essa modéstia exacerbada, esse puritanismo exacerbado, ele não é saudável. Uma coisa que é importante a gente falar aqui é que tudo precisa ter um embasamento bíblico. Perfeito. Tudo. Tu precisa confrontar as coisas. Se tu não sabe por que estão usando saia, por que tu vai te sujeitar a usar saia? Se tu não sabe por quê. O que eu vejo muito é que as pessoas estão com preguiça, então para elas é muito mais fácil entrar naquele ambiente do que pesquisar, do que procurar, saber entender por que se usa saia, por que elas não, por quê, qual razão, tá na Bíblia? Se tu segue a Bíblia, por que tu vai te sujeitar a uma coisa? Sabe? Exato. Então, tem muito disso também. E essa questão que a Roberta falou da academia, eu tava estudando um pouco sobre isso, principalmente sobre batalha espiritual, e se fala muito que na academia a batalha espiritual é muito grande. Porque lá se cultua muito a vaidade. Sim. Lá se cultua muito o voltado no eu do corpo, muita tensão sexual. Drogas, né? Drogas de hormônio. Traição. Então, são situações que perduram ali na academia. E esse fato de, daqui a pouco, a pessoa ter vivido precisa ser levado em conta. Sim, na hora tem que respeitar o processo da pessoa. Exatamente. Tem que respeitar o processo da pessoa. Daqui a pouco, ela enfrenta uma luta que pra ti é de boa. Exato. Mas é isso que eu digo, gurias. É isso que eu quero que vocês tragam. Porque eu acredito que seja importante a gente trazer esse assunto. Porque... nós três aqui frequentamos igrejas diferentes. Sim. Eu amo isso. Né? Eu amo As isso. três aqui frequentam igrejas diferentes. Então, cada uma vê um público diferente. Perfeito. Eu vejo desfile de moda na minha igreja. Né? Gente no saltão, gente com cílios, ultra mega produzida pro culto. Ai, né? eu adoro um filho. Não, isso não é isso. Mas é que tu vê que o ambiente Sim. não é os cílios, não é a unha postiça, Não. é o conjunto. É o conjunto. Eu vejo pessoas ali, e eu não tô julgando, tanto é que eu trago questionamento mesmo pra querer entender e querer saber, porque são perguntas, dúvidas, né? A gente falou da mulher, né? Que Porque tá parece posicionada. parece que elas estão indo pra noite. Parece Sim. que elas não estão indo pra igreja Pra cultuar, louvar. pra entender, elas não entendem essa... Aí vão de decotezão, respeito, sabe? Não, Saia perfeito. curta. A gente falou daquela mulher que já está posicionada em Cristo, que vem aí Ou de uma seja, tradição, vem de usos e costumes, vem de uma cultura mesmo, né? E que isso não é bíblico. Tem que respeitar. Se você está numa igreja assim, você tem que respeitar a igreja que você está. Não vai se Exato. rebelar também, não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas a gente está trazendo aqui o equilíbrio, né? E a modéstia é isso. A modéstia é moderação, é equilíbrio. E se usa essa palavra de forma errada, né? Tanto que, falar de modéstia, as pessoas já... Então, a gente está desmistificando aqui algumas coisas. Agora, a gente vai falar da mulher que não está em Cristo, né? Da mulher que... ou que está se posicionando agora, ou que está passando pelo processo de conversão agora, e ela tem o seu processo. Essa Tem. mulher, com certeza, está no seu processo. Porque a partir do momento que o Espírito Santo realmente pegar essa mulher, ela vai se constranger de se Estar vestir de naquele ambiente, determinada forma. Porque a gente é templo do Espírito Santo. A gente tem que parar para pensar que Jesus está o tempo todo com a gente. E isso Imagina. não constrange. Não é que a gente não vai errar, que a gente não vai cair. Sim. Não. Só que a gente volta mais Mas rápido. a gente volta mais rápido e tem certas coisas que já são óbvias. É óbvio. É óbvio que um decote. E... É óbvio que uma saia curta. Eu gosto muito de trazer as tresências. Vocês já ouviram falar as tresências? Então, assim, na dúvida, se afaste das tresências, principalmente delas juntas, que é transparência, ou seja, roupa transparente, aderência, roupa colada, e ausência, roupa curta. Então, na dúvida, fuja disso. Sim, Na isso dúvida, fuja isso disso. seria E o básico, né? principalmente num contexto de igreja. Então, essa mulher que vai pra igreja de cropped, de decote, enfim, né? Ela realmente ainda está numa cultura do mundo, porque a gente sabe que o mundo cultua o tempo todo o corpo da mulher, exato. né? O corpo da mulher, isso é muito contraditório. Transformar a gente mulher vai falar sobre isso. como a objetificação do corpo da mulher. Porque o né? feminismo trouxe no cerne da sua narrativa o respeito às mulheres, não é? Sim. Mas o A feminismo, última coisa, o feminismo está em cima da revolução sexual.
no fundo, é luta civil por voto, por isso, por aquilo. É uma narrativa, porque no fundo é para trazer essa liberdade sexual para a mulher. Então a mulher, ela tem que ficar com quem ela quiser, ela tem que se comportar ela tem que se vestir de qualquer jeito, porque o outro que tem que me respeitar. Não, peraí, tu tem que se dar o respeito. Concordo. Porque daqui a pouco o homem ali tem uma tendência sei lá, pornografia. É um gatilho para ele ver uma mulher com decote. E daí tu tá lá sendo pedra de tropeço. É sobre isso, é sobre respeitar o próximo, é sobre servir o próximo com a tua modéstia. Que a mulher, eu acho que ela tem que ser elegante, né? Não é... Isso. Quando a gente fala do papel da mulher, do comportamento da mulher, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, é a mulher entender que ela tem que ter uma conduta, ela tem que ter um comportamento, né? Ela tem que se preservar, ela tem que se respeitar. Se ela, as mulheres falam, é porque todo mundo tem que me respeitar se eu tô de saia curta. Não, amor, quem tem que te dar o respeito é tu. Começa por ti Começa mesmo, por né? ti. Porque o teu limite vai até onde começa o limite do outro. Exato. Né? Então, não existe nada mais feio do que uma mulher vulgar. Eu acho, né? Exato. Eu sempre cuidei muito isso. Desde muito nova, por viver no mundo da moda, desde muito pequenininha. Então, eu sempre cuidei muito essa questão do corpo, de não mostrar muito corpo, de não usar uma saia curta e usar decote e braço de fora, que nem a Beta trouxe. Acho que a mulher elegante, o saber falar, o saber se comportar, eu acho que é tão mais bonito do que tu mostrar o teu corpo. Perfeito. E Ju, muito bom tu trazer sobre elegância, porque elegância é equilíbrio. Elegância é equilíbrio. Muito se fala do estilo elegante, né? Falando de roupa, de estilo. O estilo elegante nada mais é equilíbrio, né? Esse equilíbrio, essa moderação, essa modéstia no comportamento, nas palavras, no vestir. E a elegância é sobre servir o próximo. É sobre servir o próximo. Com a tua beleza, com a tua educação. Sim. Elegância é educação. Né? Então, quando a gente entende que, não, peraí, eu não posso falar o que eu quero, falar o que eu penso a todo momento, me vestir como eu quero e o outro que me respeite. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a vida real funciona. Tem formas então, e formas. A Ju trouxe uma questão muito forte. Muito forte. Quem tem que se dar o respeito primeiro é você mesmo. Exato. Então, total. Eu vou sair pelada na rua e o outro que tem que me respeitar. Não, peraí. Não. Eu nunca vou me esquecer, quando eu era novinha, eu morava num lugar em Florianópolis que era muito seguro. Então, sei lá, eu tinha 13, 14 anos, eu ia pra academia já caminhando e tudo mais. E caminhava muito lá no parque que eu morava perto, de roupa de academia. E aí, a minha mãe falava, não sai na rua com calça de academia. Não sai na rua. Eu tinha um corpinho muito bonitinho e tal, ficando mocinha. Não sai na rua com calça de academia colada. Porque daqui a pouco tu vai ser... Né? E eu falava, que absurdo! O outro que tem que me respeitar. Isso é imaturidade. Desde novinha já. Gente! Desde novinha já. Isso é sabe o que tá falando. Isso é imaturidade. Então, você, mulher de 20, 30, 40 anos, que ainda tá com esse discurso de que o outro que se dane, que ele tem que me respeitar, isso só demonstra a tua imaturidade. Me desculpa. Porque uma mulher madura, ela entende que ela tem que servir o próximo com a sua elegância, com a sua educação, né? Não, Então total. é muito sobre isso. E claro, eu já venho também no viés daí de que a gente tá falando aqui para que você, se frequenta a igreja, também não fique comparando ou olhando, prestando atenção. Não se atente a isso. A gente vai numa igreja para buscar Cristo e não para ficar olhando o centímetro da saia da irmã. Começa por aí. Mas é importante falar esse lado da seguinte situação. Antes, podia ser 5 centímetros. Mas agora pode estar 10. Mas antes era 5. Então, como a Roberta falou lá no início, eu acho que para pontuar essa questão da roupa, lá no início ela falou sobre isso, sobre a questão de que quando o Espírito Santo pegar essa mulher, ela vai se constranger. Perfeito, é isso. Quando eu vejo uma mulher dentro de uma igreja, por exemplo, num contexto onde ela já está se posicionando como Cristo, porque a partir do momento que ela possa de Jesus, o que ela vai na igreja, ela já está falando pro mundo, ó, é isso que eu acredito. Então, a gente já espera determinado tipo de comportamento. Mas eu olho uma mulher que está demonstrando através das suas roupas, porque toda roupa comunica, gente, querendo ou não, ela transmite uma mensagem. Determinada mensagem de vulgaridade, de desrespeito com ela mesma. Sabe o que eu penso? Eu não julgo assim, tipo, olha ali. Não, eu penso assim, ó.
o Espírito Santo ainda vai pegar essa mulher. Sim. Ela ainda não teve um encontro real com Jesus. Porque na hora, tipo, a minha Muda forma tudo, de né? vestir, Muda tudo. a minha modéstia não foi alguém que me disse, não foi uma religião, não foi uma pessoa que chegou, tem que se vestir assado. É um processo onde eu fui sendo constrangida Moldada. e educada pelo próprio Espírito Santo. Assim como tantos outros temas que a gente vai abordar aqui, né? É sobre isso. Tanto é que tem vários louvores, né? É o fala- constrangimento que ele nos dá. Sobre tudo. É ele que nos educa, é ele que nos instrui. As pessoas podem servir como mentores para te apontar um caminho. Mas ninguém tem que cagar regra para ninguém, Sim. né? Exatamente. A gente não tá aqui pra julgar ou pra dizer, Perfeito. né? A gente não tá. Tanto é que eu volto a repetir, estamos trazendo dúvidas e questionamentos que eu tenho, Perfeito. né? Pra daqui a pouco ajudar quem tá nos assistindo, quem tá nesse processo de conversão. Ou até mesmo tu não tá em processo de conversão nenhum, tá simplesmente nos acompanhando aqui, nos assistindo e quer se tornar daqui a pouco uma mulher mais elegante, mais refinada, com comportamento mais amadurecido, também serve. Não, perfeito, Exatamente. porque tem muita gente que acha que ser cristã, ser crente, é ser brega, É ser cafona. Exato. E não! Jesus não Ou quer ser chata. elegante. Jesus não quer bonitas, elegantes. É só olhar pra Esther. Esther passou Nossa. 6 meses. Esther respalda o meu trabalho. Esther respalda o meu trabalho, porque Esther passou 6 meses. Em lapidação pura. 6 meses se embelezando externamente e 6 meses internamente. Então, a beleza exterior é muito importante, porque ela atrai para a beleza interior. Olha a pastora Viviane Martinello, quantas mulheres, eu vi nos comentários lá no Uhum. YouTube às vezes, pastora, eu tava passando aqui no YouTube e a tua roupa me chamou a atenção. E entrei para roupa assistir comunica. a pregação e fiquei. Então, assim, isso chama, atrai uma mulher cristã elegante. Que legal! Deixa eu olhar aqui. Então, assim, a beleza atrai, porque Deus é belo. Então, ninguém quer coisa feia. Ai, Não, gente, ninguém quer E coisa a feia, atração, né? aí a gente fala aquilo, atrai. E qual tipo de pessoa tu está atraindo com a roupa que tu está usando? Exato. Esse é o ponto central. O que tu está atraindo com a roupa que tu está colocando para ir num Perfeito. culto? Se tu está indo lá buscar Jesus. Perfeito. A gente sabe que é muito importante, os pastores sempre falam, né? Venha do jeito que você está, mas vem, Uhum. Sim. né? Porque ali tu é arrebatado, né? E Tanto é sobre que isso. teve E é várias sobre pessoas que saíram de festa, tem vários testemunhos da minha igreja, principalmente, de muitas mulheres que saíram de festas vazias e abandonadas e foram pro culto e foram arrebatadas, né? Sim. Então, mas é muito isso que as meninas estão trazendo, é o que o teu comportamento, a tua vestimenta tá atraindo? Atrai a vida que você quer ter? Ou tu vai continuar que nem o hamsterzinho lá, né? Buscando. Buscando, Exatamente. andando em Rodando círculo nos ali, lugares. no mesmo lugar no mesmo sempre. lugar. Os Perfeito. mesmos erros, as mesmas relações. Porque nunca é um local. Né? É como tu te porta. Tu Exato. recebe o que tu atrai, né? Uhum. Tu emana, tu atrai. Tu pode estar até numa festa, ou tu pode estar dentro de uma igreja. Que consequência. Por isso que às vezes a gente se pergunta, ai, mas eu estou dentro de uma igreja, quero um relacionamento, mas só vem umas pessoas como do mundo. Porque tu está como tu estava no mundo. Tu não Perfeito. mudou. Porque Perfeito. o foco não foi esse. Tu precisa mudar. Bah. Fala, Entendeu? Deus! Fala, E, Gente, precisamos falar sobre isso. Sobre roupa é isso. uhum. Na dúvida, fuja das tresenças. Lembre que modéstia é moderação, equilíbrio. E no final das contas é sobre isso. Agora, vamos falar sobre isso, sobre pessoas que vão para a igreja para arrumar marido. Tá, Acho que isso nem dá não tava na pauta, tá, gente? Mas Vamos falar sobre isso. Isso precisa muito Não. ser dito, porque o que eu vejo de gente, porque eu mentorei muitas mulheres, elas chegam até mim. Muitas eu vi nascer de novo. Não, eu acompanhei o processo, eu peguei na mão. E Exato. aí, deu 2 meses, ela saiu revoltada da igreja, porque conheceu um carinha e se decepcionou. Tem um. não, mas isso agora eu vou trazer para solteiras de plantão aqui. Gente, onde é que se conhece homem hoje em dia para as cristãs? Não vai para barzinho, não gosto de bar. Não vamos para noite. Conhece aonde? Na igreja? Perfeito, mas o foco não pode ser só esse. Exato. Tem gente que realmente vai pra igreja, se converte pra conhecer homem. Tem igreja Assim em Porto como tem Alegre que é homem- conhecida por isso. Assim como tem homem que vai pra igreja pra pegar mulher. Tem. Sangue de Jesus tem poder. Tu manda, tu recebe, né? Tu manda, tu recebe. Eu acho que é por aí, tá? Igual
Eu entendo que tu tem que... O foco é na mudança. Com certeza. Exato, é Cristo, gente. Tu encontrar Jesus. uma pessoa... Porque se tu for ver, o homem também passa por isso. Claro. Sim. O homem também tem essa questão da vestimenta, da moda. O homem também tem. Então, ele passa por essa questão de ter que mudar o padrão do mundo, até mesmo como ele vê, como A ele mulher. enxerga a mulher. Exato. Cristo Exato. muda isso. Então, lá, tu vai encontrar homens que estão em Gente, mudança a também. igreja é um bando de gente imperfeita. Claro. Total. Tem E uma vem que igreja tem mais fala espaço sobre pra um, tá? Você Pode aí, vir. A imperfeita. gente gosta. Vamos falar mais sobre Porque isso. sobre isso ninguém é perfeito aqui. Então não espere ir pra igreja e encontrar um monte de anjo Não. voando. Não É um Ou que bando o seu de pastor, essa pastora É vão ser perfeitos. Não vão, são Não. pessoas, seres humanos. É um bando de gente imperfeita, cheia de defeitos, uns melhores e outros piores, porque já estão mais maduros, já passaram pelo Tem um processo. entendimento maior. Um entendimento maior, mas é um bando de gente imperfeita. Então, se tu for É. pra igreja com essa expectativa em pessoas, gente. Não, eu falo né? com... A Eu chance falo de com tu se propriedade. revoltar e se decepcionar é muito grande. Então, o foco nunca pode estar aí. Eu falo com propriedade sobre isso. Porque eu fui pra igreja com foco em pessoas há muitos anos atrás. E me desviei. Saí da igreja, porque o meu foco era na pessoa. Quando eu vi que as pessoas eram falhas, Porque aí o inimigo, ele vem pra isso. Ah. Ele vem pra te mostrar. Ele vai te mostrar. Porque ele quer que tu não fique lá. Ele Exato. quer que tu saia. Ele quer que o teu eu do mundo se sobreponha ao eu de Cristo. Então ele vai ficar mandando coisas para que tu faça isso mesmo, para que tu te desvirtue, para que tu foque em pessoas que te mostrem como era o mundo, porque estão lá, como a Roberta falou. Então, pessoas sobre isso, imperfeitas. tem que focar no teu novo nascimento. Na tua mudança de comportamento, na tua mudança de cosmovisão, na tua mudança de mentalidade. Foca em ti e em Jesus, no relacionamento de vocês, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Um trabalho legal, a prosperidade, um relacionamento bacana. Tudo isso vai ser no tempo certo acrescentado. Claro. Porque não tem como Deus mandar uma pessoa para uma pessoa doente. Tu não te tratou, tu tá sendo tratada. Como que tu espera receber de bandeja uma coisa assim? Ou uma outra pessoa, então tu vai juntar duas pessoas que são doentes. É tão bonito de ver. Eu falo porque eu também mentorei mulheres e eu tenho um grupo bíblico, né? Então é tão bonito ver quando um homem de Deus se encontra com uma mulher de Deus. É lindo. É lindo, porque tu vê Jesus no ato simples de até ir buscar um copo de água para a mulher verdade. durante o culto. Porque Jesus, ele faz isso. Ele nos transporta para um lugar de melhoria. Exato, acho que ele nos mostra o que é a mulher, a importância da mulher numa relação e a importância do homem numa relação. Né? Não é sobre guerra, não é para mostrar quem tem mais poder. Né? A mulher, quando ela está em Cristo, ela consegue entender que ela é a fluidez, que ela é a leveza, que ela é a beleza, que ela é a ordem. E o homem, em Cristo, ele consegue entender que ele tem o masculino dele curado. Exato. E qual o papel dele? Que é o de prover, liderar, proteger. Próxima pauta, então. É. E aí, qual vai ser? Vai. Não, vai, tu ia falar vai, agora, vai. continua. Não, porque tu tava falando sobre isso e eu já pensei também na questão de abandonar, né? De abandonar os vícios do mundo. Porque a gente vem pra igreja muito com isso, né? Com vícios. Quais são os vícios, né? É isso. É isso. Na verdade, o pecado, né? O que é pecado? O pecado é errar o alvo. E qual que é o alvo? Jesus. Então, aquilo, tudo que tu faz voltado pro teu comportamento, né? O que tu faz de comportamento que afasta de Jesus é pecado. Porque Jesus não habita onde a maldade, onde, né? Ele não habita. Então, assim, por isso que a gente tem que se purificar. A santificação é isso. A santificação é limpeza, né? Limpeza desse pecado. E é os vícios, né? E a gente vem aí contaminado no mundo cheio de vícios. E aí, com o processo de transformação, a gente vai implementando cada vício virtudes. Virtudes, acrescentando virtudes aos vícios, né? E a virtude é o quê? É um fruto. E fruto precisa ser desenvolvido. É diferente de dom. Sim. Sim. Dom, com um dia convertida, Deus pode derramar dom na tua vida por misericórdia e amor. Ele tem dessas. Ele tem. Mas tem coisas, principalmente relacionadas ao nosso caráter. Nosso caráter precisa ser desenvolvido. É que nem um fruto.
E fruto requer ali esforço, né? Para plantar, para cultivar, para esperar. Então leva tempo. O processo de conversão é isso. Se eu tivesse que fazer uma analogia do processo de conversão, é um fruto que tu planta, que tu espera crescer, que daí tu vê o fruto lindo ali germinado. Então, assim, é isso, não é da noite pro dia, né? É um processo de transformar vícios em virtudes. Né? E a própria santificação. Ela é um processo de santificação. Nós aqui, por exemplo, estamos todas em processo de santificação. Todas. Não é porque a Roberta está mais tempo ou a Sigrid está mais tempo que nós somos perfeitas. Nós estamos em processos de santificação. E muito importante que a Roberta falou sobre fruto, porque é o fruto do Espírito, não são os frutos, tá? Pode voltar. Eu tive uma mudança da água pro vinho, da forma de falar. Eu sempre fui muito, já falei algumas vezes aqui, que minha mãe chamava de sargentão. Né? Então, hoje eu busco ter... Gente, cada uma que tinha um apelido, né? Tu era sargentão, eu era trovão. Eu sou ainda. E depois eu fiquei sabendo que João é chamado filho do trovão, né? Aqui tá bom, né? Então tá bom, porque é amor Mas também, era né? minha avó e a minha tia me chamavam de trovão, porque eu chegava assim, eu chegava com tudo. E a minha voz ia aqui. Então, olha só. O meu é Malva, de Malvadinha, porque eu era Malvadinha. Olha e o meu isso, carro, meu cunhado, quando assistiu isso, ele me chama até hoje de Malva, né? E aí, Malva? E outra era o Bate-Malva, né? Eu tinha o meu carro, eles apelidavam de Bate-Malva. Olha só. Mas também, minha família Mas hoje somos o quê? Filhas amadas, tratadas na nossa feminilidade. Nós somos o quê? Shawil. A gente ressignificou a nossa força. Porque feminilidade não é fraqueza, né, gurias? Não. Feminilidade não é fraqueza, não é fragilidade, não é aquela mulher coitadinha. Não é a vítima da sociedade. É aquela mulher forte. Porque Shawil significa força de um exército. Mas a força dela tá em Deus. Não tá mais nela mesma, não tá mais nas filosofias do mundo, né? No que os outros dizem. Então isso é muito importante. Então vamos para mais uma pergunta. Bora. Já que a gente tá falando sobre comportamentos, né? Vamos pensar quais são os comportamentos que vocês veem, assim. Tanto que foi para vocês, né? Quanto nessa caminhada que vocês têm, que vocês percebem. É um dos comportamentos mais difíceis de se mudar. Né? Quais são, daqui a pouco, os comportamentos que vocês ainda mantêm, que vocês acham que poderiam ser melhorados, ou que foi o mais difícil vocês... Complicado. Porque daí tu vai estar botando a gente no... eu vou falar tá? Vou começar falando um. E olha só como é que eu me fraguei disso. O Lucas me gravou jogando beach. Olha só. E eu perdi uma bola, só que ele largou gravou em slow motion. E eu perdi uma bola. E na hora que eu perdi a bola, eu falei um palavrão. Nossa, pra mim foi muito difícil essa questão de linguagem. Porque eu falei. E aí tava no slow motion, deu pra ver direitinho, assim. E aí, depois eu conversando com outras mulheres da minha igreja, e também comentaram sobre isso, sabe? Porque o mundo, ele te impõe muito essa questão de linguagem, a mulher forte. E aí, como antigamente pra mim era comum, hoje o Espírito Santo habita em mim. Toda vez que eu falo uma coisa assim, é como se eu estivesse me sujando. Sim. E eu sou constrangida quase que imediatamente. É isso. E então, pra mim, o vício da linguagem foi uma situação que foi bem... O meu é o pensamento, mentalidade. Transformar pessimismo em otimismo. A mentalidade dos israelitas no deserto. Nossa, eu todinha. Demais. Eu todinha. É tendenciar, reclamar. Eu tô nos dois, né? Eu tô nas duas ali, né? Murmurar. É tendenciar, reclamar, tendenciar, murmurar. É tendenciar a ter... E isso é o pior. Eu acho ainda que é o pior. Se fosse só um palavrão. O meu pior hábito. Porque daí o quê? É que tem o palavrão e o palavrão também, né? Não, porque camufla. Camufla, entendeu? Porque se tu tá externamente tudo ok, aí tu já se acha, não, externamente eu já tô aparentando aqui a cristã perfeita, então tá tudo certo. Mas aqui dentro, aqui dentro o campo de batalha é na mente. Esse livro campo é perfeito. Joyce Meyer. Campo de batalha na mente. Tem uma Bíblia que eu quero. Então, assim, ainda tenho muitas lutas no campo das emoções. Ainda tenho muitas lutas no campo das emoções. Tanto que eu luto constantemente contra a compulsão alimentar, que é algo que eu desconto emocionalmente na comida. E eu preciso me vigiar ainda.
Tava uns bons anos aí bem camuflado e recentemente meio que deu uns gatilhos. Então, eu luto muito contra isso, contra a compulsão alimentar. E é um pecado a glutanaria, né? Sim. É um pecado descontar na comida. Então, assim, eu luto ainda. E tudo tá nas emoções, né? Sim. Tudo tá nas emoções, porque o campo da batalha é na mente. Então, não é fácil. Não é fácil. E também muito sobre o julgar. O julgar, sabe? O apontar, o comparar. Hoje o mundo hoje ele é muito de comparar a si e julgar o próximo. Eu tenho outro. Olha eu que já me confundi. Calma, segura. Olhem por mim. Não, brincando. A crítica. Eu tendencio a ser uma pessoa crítica. Eu vejo lados positivos nisso, porque isso me leva a sempre ter um padrão de excelência muito elevado. Mas é horrível conviver com uma pessoa que tá criticando o tempo todo tudo. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa tendência a ser uma mulher crítica, sabe? E é uma das coisas que tu conversando com outras irmãs, tu vai ver que também tem. Eu tenho várias irmãs que eu converso sobre isso e o julgamento é complicado. E é uma coisa que a gente não deve fazer. Como eu tava falando antes da questão das roupas. A gente não pode, mas a gente vê aquela irmã ali, a gente olha, e aí muitas vezes a gente julga, sabe? Por quê? Porque nos remete muitas vezes a gatilhos, coisas que a gente viveu. Então, o julgamento... Mas se tu for parar pra analisar, é tudo com relação à mente. É tudo com relação à mente. Mas o livro mais Esperto que o Diabo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da mente. Sobre que o diabo, ele tá comida, ali. Né? Comida. Ele tá ali, comida, sobre os vícios, os pecados. Eu sou a questão do palavrão, nossa, me policiei muito. Porque eu venho de uma família das minhas tias se reunirem, era muito palavrão. Mas imagina, as velhas se juntavam. Gente, era uma coisa absurda o que falavam de palavrão. Hoje eu escuto mulheres falando palavrão, não que eu diga, nossa, agora é a Santa Beata que não fala palavrão. Falo, gente, de vez em quando sai um, né? Mas grita no ouvido, né? Chama Mas atenção. na hora ali eu já me... Tá, desculpa, senhora. Sabe? Porque... É igual comer uma comida ruim, né? Gurias, sem mentira, eu fiz uma coisa esses dias, eu joguei chiclete na rua. Eu pedi perdão pra Deus. É isso aí. Não adianta. Sabe? É uma coisa assim que tu vai mudando. Tu não consegue mais se corromper, né? Tipo, é isso, porque é muito o teu rápido. caráter é moldado. É muito rápido a tua mudança ali. Tipo, tu faz, às vezes, óbvio, porque, eu digo, são 38 anos. Esses dias, tô falando do chiclete esses dias, eu não separei o lixo. Vai assim mesmo. Eu voltei lá. Eu não consegui ficar em paz. Daí eu lembrei dos catadores. Voltei, tinha que separar. Daí eu falei, dois trabalhos. Mas é o que eu digo. trabalhos. Tenta dar um jeitinho, entendeu? São coisas simples, no dia a dia. É o que eu falo sempre. O evangelho, ele é pro dia a dia. As pessoas falam, é pro domingo. Não, é pra separar o lixo na segunda. É pra como tu vai... pensar no próximo. Dá bom dia pro vizinho, pro porteiro. Chega pra ele falar bom dia. Falar sobre Jesus pras pessoas. É ter educação, né, gente? Eu acho que é muito sobre isso, né? Acho que as pessoas, elas perderam a educação, elas perderam a noção, elas perderam o bom senso. Isso tanto para homem quanto para mulheres, né? A gente vê hoje em dia eu vejo, pelo menos, pessoas fadadas a uma vida medíocre mesmo. Né? Porque as pessoas, elas pensam, a gente vive no egocentrismo. A gente vive no buscar ter coisas ao invés de ser. Perfeito. Né? Então a gente vive numa busca material constante. A gente vive atrás do status, do sucesso profissional, né? De mostrar nas redes sociais tu tem uma vida perfeita, um casamento perfeito, uma casa perfeita. E aí tu vai olhar a vida da pessoa é uma vida medíocre. Porque ela não tem um domingo em família. Ela não consegue tomar um café da manhã com o marido e com os filhos. Sabe? Ela não consegue ter tempo de qualidade com as pessoas que ela ama, porque ela tá sempre em busca de mais alguma coisa pra suprir esse vazio. Perfeito. Muito bom. É muito bom. Muito bom. Sabe? Viu, amor? Tome café comigo no domingo. Mas eu acho que a gente tem que começar eu comecei a prestar atenção nessas pequenas atitudes do dia a dia. Sabe? Que às vezes a gente vive tanto no automático, a gente vive tanto na correria, na loucura de ter que pagar conta, de ter que dar conta de equilibrar os pratinhos, que nem a gente já falou em outros podcasts, que a gente às vezes esquece do essencial, do básico, do arroz e feijão.
As pessoas, elas querem inventar a roda já foi criada, amor. É o simples. Sabe, o segura. Simples bem feito. É o simples bem feito, é o arroz e feijão com temperinho, né? E eu acho que a mulher, ela é isso, né? A mulher, ela é o trazer a flor pra dentro de casa, é o tornar o belo, a casa em lar, que se perdeu muito, né? Então... eu acho que isso é um dos comportamentos, assim, que as mulheres podem começar a repensar. Gente, também. eu acho que a gente pode trazer um podcast só sobre feminilidade. Acho bem E aí a sim, gente bem aborda importante. essa questão do feminismo, da feminilidade, que é um mundo à parte. Eu acho que... Não, e aí a Beta já fala pra nós se ela vai conseguir comprar flores toda semana. Porque tu tava querendo comprar flores toda semana, né? Boa, Eu vi, vamos lá, daí a gente vê. Agora vamos para um assunto muito polêmico, porque a gente gosta de polêmica. Sim, vamos aproveitar que o ano já começou. Vamos falar sobre carnaval, né, gente? Carnaval é o lugar de cristão. Foi tenso. Sim ou não? Foi tenso. Tá. A partir do momento que a gente entende que o carnaval tem a sua... Gente, é aquilo que eu falo. Lá vem! Quando ela para... Segura aí que lá É vem! aquilo que eu falo. Ser uma pessoa crítica tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Ai, gente, seja crítica. Assim, no sentido de criticar as coisas, não pessoas. Coisas. Vão atrás, pesquisem a origem. Porque a gente vive no efeito manada. Maria, vai com as outras. A gente vive efeito manada. Dá total. A gente nasceu Preguiça. numa cultura onde é celebrado o carnaval. E só se segue. Sim. Sem questionar se tu realmente gosta daquilo ou não. Eu sempre odiei carnaval. Mas eu já nasci dentro do carnaval. Eu tinha 3 aninhos, eu já vestia fantasia e ia lá pras festinhas de criança de carnaval. A minha mãe adorava carnaval, meu pai amava carnaval. Então, assim, eu nunca... E eu? Eu adulta, já... Eu gosto, mas odeio. Sempre odiei. Então, assim... Sabe quanta gente tá vivendo isso não só pro carnaval, mas pra vida, comportamentos, e a gente tá falando sobre comportamentos que não se questiona a origem daquilo. Então, especialmente uma pessoa que é cristã, que tá posicionada numa cosmovisão, que já tem a revelação da verdade, né? Já tem o Espírito Santo ali com ela. Ela não pesquisa, não vai atrás, não se deixa confrontar. Eu acho isso uma burrice. Então, assim, o carnaval é uma festa de origem pagã. Sim. Começa por aí. Né? Começa por aí. É uma festa de origem pagã, onde hoje está muito explícito. É só olhar o último desfile de escola de samba. Total. Que é cultuar orixás e entidades e demoníacas, enfim, os deuses. né? Os deuses de outras religiões, e aqui nem vamos entrar no mérito, porque a gente vai respeitar essas outras religiões. Mas, gente, cristão não tem que estar nesse lugar. Cristão não tem que estar nesse lugar, porque é um culto a outros deuses. Exato. Explícito, gente. E a E festa da carne, a guerra né? espiritual é muito real. Forte. A guerra espiritual é muito real. Tanto é que a gente vê a quantidade de acidentes, de tragédias que acontecem nesse período. Isso, doenças, né? Porque as pessoas, elas estão tão movidas pela paixão da carne. É a festa da carne, exato, né? É a festa da carne, gente. Então, elas estão tão movidas pela paixão da carne, os instintos, né? E eu falo, gente que segue instinto. Você é homem, que é movido por sexo, vai te controlar. Vai ter domínio próprio, pelo amor de Deus. Fala, Deus! Não sai, parece cachorro. Sai trepando em qualquer mulher. Para. Mas isso não é só os homens, né, gurias? Vamos combinar que as mulheres a mulher se é perderam domínio, nesse rolê, né? domínio próprio também. Pra elas as também mulheres saem se tratando... pendurando em qualquer braço que aparece no meio do negócio. As meninas hoje em dia acham que, gente, só um pouquinho, quem faz sexo sem noção é cachorro, né? É bicho que não tem consciência. É bicho que não tem consciência. A gente consegue se controlar, Não, né? e a gente tá falando aqui de mulheres cristãs. Vocês entendem a consequência disso? Mulheres cristãs. A gente não tá nem falando das pessoas que não têm essa revelação e esse entendimento espiritual. Elas estão lá, respeita elas lá. Mas pra mulher cristã, que já tá posicionada em Jesus. Levantou a mãozinha, declarou, Senhor Salvador, por favor, tome conta. Senhor, cai em si. Não, desculpa, mas é um negócio que me dá uma ira santa. Igual Paulo tinha, né? Não. Paulo tinha essa ira santa de amor. Que a gente vê uma pessoa indo no caminho da perdição. E a gente, Eu fico pensando, né? O que tem de bom no carnaval? De verdade, assim, eu fico...
Eu fico pensando, eu já frequentei carnaval, óbvio, não sou hipócrita em dizer aqui que Já não. fui pra Porque eu Salvador, vivi muitos anos já no fui pra mundo, Salvador, né, andei de gente? mototáxi, capacete fedido. Rio de Rio de Janeiro, Janeiro, continua lindo, exato. só que não. Então, assim, a gente tá querendo mostrar pra vocês que nenhuma das três aqui viveu uma vida perfeita, linda de vida maravilhosa. Mas Não. Deus nos encontrou, Perfeito. sangue de Jesus tem poder, e agora nós estamos aqui ensinando, mostrando, explicando, dizendo. Inspirando. Gente, não cometam os mesmos erros que a Perfeito. gente Ah, já é triste. cometeu. É triste tu olhar a pessoa ali, todo domingo. Que nem eu. É uma Olhei meninas meninas todo domingo com as plaquinhas. Ai, amo Jesus, venha pra nossa igreja. E no carnaval me deparei com cenas que eu tive Mas que assim, engolir, entendeu? é de ter dó, porque mas- assim, é isso. Porque às vezes não se questiona, não critica todas as coisas, não julga todas as coisas e não subjuga à luz do evangelho. Então por que vai no carnaval? É porque virou uma tradição cultural. É. Exato. E porque tenho que ir, porque Tem o que ir, ciclaninho, Mas é que, o gurias, é que, assim, fulaninho, ó, a as minha pessoas avó não metia papagaio falam periquito. sobre isso. Por isso que eu trouxe isso. Porque as pessoas não falam Isso. sobre isso, entende? Isso. Eu, durante muitos anos, até eu entender o que era o carnaval, que é por que tem a quarentena, do porquê que foi criado, e tu consegue entender que era Quarentena no quaresma. a Quaresma, quaresma, é. aqueles dias ali pro pessoal Falaremos sobre quaresma. se liberar de tudo, das suas responsabilidades, e depois, né, eles voltavam para Cristo, digamos assim, para Deus. E aí a festa, as pessoas elas não têm noção. Por quê? Porque não se fala sobre a festa. Não se Isso. fala sobre a batalha espiritual que existe. Não se muito fala grande. sobre o comportamento e as condutas. Porque exatamente, os líderes não falam sobre isso. As pessoas, elas se convertem, elas vão para a igreja, só que elas não começam a se questionar, que nem a Beta falou. Eu me questiono muitas coisas na minha vida, depois que eu comecei a que eu me converti. Tipo, tá, mas isso daqui tá certo, isso aqui tá errado. O que Jesus faria? Como que ele fez? Isso. Sabe? E ainda erro, ainda bato cabeça, ainda dá uns tilt na cabeça. Mas eu procuro voltar muito rápido. Perfeito. É perfeito. Não, e assim, e há um culto relativizando e até ironizando Cristo, né? Esses tempos mesmo aqui em Porto Alegre, teve um movimento, né, do LGBT, um movimento lá, mas qual a necessidade de um homem se vestir de Jesus Cristo, de fio dental, e começar a cantar uma música, como é que a música era? Era ironizando, tipo, tô pregadão. Ah, tô pregadão, tipo, pregado na Nossa. cruz. E Meu aí Deus eu fico do céu. muito feliz, Gente, porque a quando eu minha olhei amiga aquilo- Mariana Lescano, a Boa. Mari, criou uma lei onde não pode mais agora vi, se Eu vestir. vi isso também. Então, palmas pra Mari, Muito bom, Mari. que é cristã, né? E ela vai lá, ela realmente tá indo em cima disso, ela tá proibindo vários shows aí também que estão surgindo, que estão indo aí, o Juan, acho que é um Eu não sei, porque eu vi essa imagem de Cristo sendo chacota, né? chacota. E aí a gente olha e fala, No meu bloco Deus, da a laje, acho que foi cegueira- uma coisa a assim, alguma cegueira coisa que teve. A cegueira é tão grande, sabe? A cegueira é muito grande, é muito grande. Então, pessoas precisam se posicionar, né? E isso vai confrontar o mundo. Quem tá cego vai se sentir confrontado. Mas, cara, é quase um fetiche pra criticar o cristianismo, pra criticar Sim. Cristo, né? Sim, e sempre, né? Porque o inimigo usa pessoas que estão cegas. E ele vai fazer o quê? Ele vai confrontar, ele vai querer desvirtuar cada vez mais. Então, precisa ser dito isso. E até hoje de manhã eu tava conversando com uma menina e ela me perguntou sobre, olha só, sobre o louvor hip hop, uma coisa assim, sabe? Que tem agora. Se ela se seria um pecado pra ela ouvir isso. E ela me questionou. Ah, eu tô ouvindo, até quando eu vou na academia eu escuto. É um pecado, não é um pecado? Eu falei pra ela, te aproxima ou te afasta de Deus? Exato. Porque eu posso falar por mim. Por exemplo, ouvir a batida do funk me lembra das épocas que eu ia pra Perfeito. festa. Aquilo lá não Daí me a gente volta pro processo de cada um. não me os trouxe pra gatilhos. Deus. Então, antes de pegar e bater um martelo, tipo, é ou não é? O que é essa atitude tá? E me desculpa, tu estar seminua, bêbada, no meio de uma avenida, não te aproxima de Deus. Perfeito. Isso Perfeito. não vai te aproximar de Deus. A vulgaridade que é o carnaval. Então não tem porquê. Não tem porquê. Porque o que tu tá buscando? A gente volta de novo para aquilo lá do início. Uhum. O que tu tá buscando? O que tu tá atraindo? Exato. Lá. Onde tu tá te colocando? Perfeito. E a gente volta pro equilíbrio, pra moderação, porque essa questão da música, essa questão da bebida, tem muita discussão, né? A gente vê no meio cristão muita Sim. polêmica. Pode, não pode, pode, não pode.
é o equilíbrio. Cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter os seus gatilhos. Exato. Daqui a pouco, para alguém beber, é gatilho. A pessoa tem problema com alcoolismo. E, gente, alcoolismo é pecado. Sim. Né? O excesso, a embriagadez é pecado. Isso é Isso até é uma indiscutível. outra pergunta que a gente vai fazer. Isso é indiscutível. Então faz, Ju, faz. Sobre isso, cristão pode beber, cristão pode ir em barzinho, cristão pode sair, ter momentos de diversão, digamos assim. Ah, pelo amor de Deus, sim. Tipo, e ter momentos de lazer, sim. Jesus, aonde Jesus Eu andava, acho que assim, né? barzinho a gente já cai ali, barzinho, balada, festa, e aí volta não. para essa questão do ambiente. É um ambiente com qual intuito? Pegação, né? É e tal. Então, assim, agora ir no restaurante legal, um restaurante, por que não? Às vezes tá tocando uma musiquinha de fundo, tu já consegue se divertir ali. E almoçar, por exemplo, eu gosto muito de ir em Santo Antônio de Lisboa, lá em Floripa, com Eu meu adoro marido, lá. que tem uns restaurantes na beira do mar, assim, eles são tão legais, e eles, depois de uma certa hora, viram baladinha. Mas a gente vai lá de dia, almoça, curte, celebra ali, às vezes vai ter um aniversário, mas depois, quando a gente sente que o clima já tá, as pessoas... Agora a gente não vamos trazer para fica. solteiras, A gente né? não fica Não é nesse P12, ambiente. gurizada. A gente não fica. Por quê? Porque a gente não sente vontade. É um ambiente que constrange, porque o Espírito Santo tá contigo. Mas aí é importante. Aí foi o ponto. O Espírito Santo está contigo. Se tu está buscando a palavra, se tu está num lugar com um intuito certo, o alvo é Cristo, ele vai te constranger. Ele vai te constranger onde tu estiver. No momento que tu estiver num restaurante legal comendo e aquilo ali começar a virar um ambiente de pegação, um ambiente que não é condizente com aquilo que tu hoje Busca. vive. Não, o que tu vive, porque nós vivemos Sim. o evangelho. É um estilo de vida. Perfeito. Muda. Tu entendeu? O crente pode e deve se divertir. O crente Nossa! pode e deve viajar, frequentar bons lugares, se gosta, né? Se faz sentido. Eu adoro experiências, né? Sim, Eu adoro é. ir jantar, almoçar num lugar bom. E, por exemplo, agora no carnaval, uns amigos nossos maravilhosos nos proporcionaram um passeio de barco, de lancha. Conhecemos alguns lugares lá em Santa Catarina, foi maravilhoso. Andamos de jet ski. Não teve bebedeira, não teve bebida. Entendeu? Eu fui de maiô, que nem eu falei pra vocês. Uhum. Eu fui de maiô porque o meu intuito não era ficar me torrando no sol de biquininho na frente do marido da minha amiga. Eu tenho essa noção. Respeito, Eu modéstia. tenho essa noção. Gente, Então, isso assim, é tão eu fui importante. de maiô, elegante, curti, celebrei. E eu tenho certeza que quem viu alguns Não. stories deve ter me julgado. O povo, né? O povo crente. Porque tem esse tabu de que crente não pode se divertir. Crente não pode viajar. A Sim. Viviane Martinello, quando viaja, um pouco que ela é criticada por ela tirar uns dias de Não, descanso, imagina. de estar em lugares bonitos, lugares legais. É como se o crente não pudesse. Mas é tudo com muito discernimento e Acho que é moderação muito a e intenção equilíbrio. também. Primeiro Isso, milagre de intenção. Jesus não foi num casamento? Num Exato. casamento. Então Deus Numa celebra festa. festa. Deus é Numa alegre. festa. Deus celebra festa. Mas acho que tudo é a intenção. Eu posso É. dizer, eu depois, Hoje a minha festa favorita é casamento, né? Ai, tá amo! sempre. depois que eu me converti ali, que eu me batizei, eu acho que eu fui em 2 festas. Tipo assim, tá, vou, sabe? Uhum. Tô ainda ali na... Uhum. E Gurias, qual foi a sem sensação? mentira, eu tava louca pra casa. Nossa! Olhava no relógio e dizia assim, o Parabéns. que eu estou fazendo aqui? É isso. É isso. É isso. Eu É isso. escuto falarem pra mim, eu vou ter que ir naquele ambiente por cair em respeito às minhas amigas, eu vou estar pecando. Não vai estar pecando. Mas vai lá e depois me diz, volta aqui e me diz o que tu sentiu. Isso que tu falou da modéstia, eu tive uma amiga minha que teve que ir foi para mediar um casamento em Santa Catarina no carnaval. E ela estava muito preocupada com relação a isso. Eu vou para Santa Catarina no carnaval, mediar um casamento. Ela comprou. Olha só, o que é o Espírito Santo? Ela comprou um pijama, porque os pijamas dela eram curtos. E ela não sabia onde ela ia dormir. Olha isso. E aí, o que ela fez? Eu comprei um pijama porque eu não sei se não vai ter uma pessoa ali do outro lado me vendo daquele jeito, com uma roupa curta. É o que eu tenho em casa. Mas a modéstia fez com que ela trocasse, comprasse. Perfeito. Vamos falar de biquíni? Eu sempre me que cuido. é um outro tabu? Isso. Biquíni, né? Vou falar rapidamente sobre biquíni. Ai, pode, não pode. Gente, voltamos pro equilíbrio. Eu amo biquíni, que é aqueles hot pants Uhum. mais altinho, sabe? Então, elegante. assim, Elegante. É sobre isso. É sobre isso. O que eu não faço mais e que eu fazia muito. Eu desamarrava atrás pra tomar sol de costas Uhum. na praia. Eu ficava, né, de barriga pra baixo, desamarrava meu biquíni e ficava praticamente de topless na praia a minha vida inteira. Eu fiz isso.
pra não ficar marquinha Sim, nas costas. Também fazia. Hoje eu não consigo fazer isso. Não. Que mal tem. Não consigo fazer isso, porque a minha nudez é pro meu marido. Exato. Nossa, É pro meu marido, e aquilo pode ser um gatilho pra algum homem, entendeu? Que tá ali do lado. Então, assim, hoje a praia pra mim não é mais pra eu ficar de fio dental, me torrando no sol pra ter marquinha. Se eu quiser ter uma marquinha pro meu marido, eu vou lá e faço um bronzeamento artificial. E pronto. Perfeito, Tá e pronto, resolvido. tá resolvido, entendeu? Prática. Então, assim, praia é o quê? É família, igual agora no carnaval, a gente foi com a minha mãe, né? Então, assim, praia é família, é conforto, é jogar frescobol. A gente jogou muito frescobol na beira da Ficar praia. jogando frescobol seminua. Exato, correndo, papapá. Então, assim, é sobre isso. Não é o problema, não é usar um maiô, um biquíni, mas é como que está esse biquíni. Com qual intuito? É pra mostrar o teu corpo quase nua? Tuas partes ali quase nua? É pra pegar marquinha a todo custo, sem se preocupar quem tá do teu lado? Então, assim, é esse equilíbrio, entendeu, É que a gente. gurias? Isso Esse é importante equilíbrio. a Beth trazer, porque quando a gente começa esse discernimento, a gente entende que o nosso corpo não é moeda de troca. Exato. Né? E o que a gente vê muito hoje em dia é as mulheres usando o seu corpo, a sua nudez, a sua sexualidade, né, como moeda de troca. Mas isso é um fruto do quê? Do feminismo. Palmas. Palmas, meninas. Palmas para o feminismo. Porque o feminismo, que nem eu digo, né? Ele só facilitou a vida de uma pessoa, Exato, dos homens. Dos homens. Os princesos, porque agora é tudo via iFood, né? Uhum. Eles conseguem tudo pelo celular, eles não precisam fazer nenhum movimento mais. Exato. Porque as mulheres que vão atrás, os caras não fazem mais Sim. nada. Aí as bonitas falam assim, eu sou empoderada, amor. Desculpa Exatamente. te dizer. Eu não rasguei sutiã, não fui lá queimar sutiã. Então, assim, ó, não. Não te Esquece. representa, Não né, me Ju? representa, Deus me livre. Então, e essa questão é muito importante. Olha, eu dando dica de roupa, mas aqui, do meu lado, né? Veste bem, amiga. Igual. Foi Não, é? Tu fez Uma uma consultoria comigo, então aqui, ó. Não, mas igual. A questão da... Vai no Pinterest ali Uhum. e coloca sobre biquínis, biquínis modestos. Tem muito aquelas... Como é que é, Beta? Me ajuda a botar aí por cima. Tipo, saída de praia. Saída de praia. Que tu pode botar. Os kimonos alongados, Os kimonos elegantes. bonitos. Não precisa estar de fio dental. Coloca ali. Quer usar biquíni? Ok. Bota, tira, toma sol, bota de novo. Por quê? Porque é questão de modéstia. De servir ao próximo com Servir. cuidado. Pô, É respeito, né? nada mais constrangedor do que a pessoa ali totalmente pelada no lado do teu marido, no lado de outras pessoas. Uhum. Constrange. Homens posicionados ficam constrangidos. Ficam constrangidos. O meu marido já me falou várias vezes. Uhum. Estou constrangido e não quero ficar na presença dessa pessoa. Perfeito. Perfeito, é isso. Então, e é isso que tu quer atrair? É isso que tu quer passar? As pessoas não quererem ficar perto de ti pelo modo que tu está vestida? É. Complicado, né? Pá! Perfeito. Então tá, então, né? E aí, gurias, mais Bora alguma lá. perguntinha pra gente ir encerrando? Assim, acredito que talvez, quando, né, vai ao ar, você que já tá assistindo agora, foi ao ar esse episódio, vão vir comentários, críticas, dúvidas, questionamentos. Mande aqui a tua dúvida, qual o assunto que você quer que a gente traga acerca do comportamento de uma mulher posicionada Porque em é um Cristo, da assunto mulher que traz cristã. Tem muita Tem coisa pra muita se coisa, falar. gente. Tem muita coisa. Então, traz as tuas dúvidas. Que assunto? Acho que a gente poderia abordar tanta coisa ainda, né? Com certeza. Então, assim, comente aqui embaixo. Comente o que você gosta, que você tem dúvida, que você ainda não sabe. Porque, realmente, a gente vai pra internet, a gente vê muitos debates, a gente não consegue chegar a uma conclusão sozinha. A gente precisa do muito Espírito Santo e de mentores, né? Exato. Que nos ajudem a ter discernimento. Buscar referências Referências. hoje em dia tem muita gente falando sobre Jesus, Isso. muita gente na internet, e que tu acaba às vezes, ficando com mais dúvidas Isso. ainda. E uma coisa também que a Roberta, até a gente estava conversando essa semana sobre isso, ela me fez ver que qualquer religião tem um lado bom e o lado ruim. Com e o certeza. bom praticante e o não bom praticante, digamos assim. Com certeza. Então é importante que a gente tenha o nosso próprio discernimento, a nossa própria conduta, o buscar por si. Aí a gente conversando ali, a gente estava falando, acho que foi sobre a quaresma. Sobre a quaresma, porque eu fui com fogo nas ventas pra Roberta. E a quaresma? Não. E a Roberta, sim, calma, vamos conversar sobre isso. E aí a gente começou a debater ali. Porque, de fato, a gente precisa buscar auxílio com pessoas que a gente confia, livros, e não só ir no efeito manada.
Exato. É isso. Como a minha conversão se deu dentro de casa, lendo a Bíblia, lendo livros. Por quê? Porque eu tava no auge da pandemia. Ai, que Minha legal. conversão se deu no auge da pandemia. Eu não tinha ninguém que eu conhecia ainda cristã. Eu vim conhecer gente cristã depois. Então, assim, mas no auge eu não tinha. Então, assim, foram os livros, foram a Bíblia e foi o próprio Espírito Santo me instruindo, me educando, me mostrando. Então, isso é o dom do discernimento. É o dom do discernimento. Então, assim, se tem um dom que eu peço para Deus, é o discernimento. Eu já saí de tanta emboscada por ter esse dom de discernimento. De, essa pessoa aqui, peraí. Meu marido até brinca comigo. É a própria intuição que a mulher já tem, mas é a intuição aflorada com o Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que tu ter a tua intuição mediante o Espírito, né? Então, é sobre isso. É isso que nós desejamos para vocês. Todas vocês. Que vocês tenham moderação, que vocês tenham equilíbrio, que vocês tenham discernimento, que vocês critiquem todas as coisas, subjugam todas as coisas à luz do Evangelho. Porque ele é a luz, ele é a palavra, ele é a vida, ele é o caminho, né? E no final das contas, né, gurias? Deus não nos quer na libertinagem. Não. E nem na religiosidade. Ele nos quer dar liberdade. Porque nele nós somos verdadeiramente livres e libertas. E é aquela situação, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso. É isso. Jesus não quer te proibir nada. Ele quer que tu mesmo tenha maturidade e discernimento para subjugar todas as coisas. Ele não quer marionete para se relacionar. Não. Não quer que pessoas se relacionem com ele por medo, ou porque é uma igreja, uma religião, um pastor. Não. Ele quer pessoas maduras, que tenham discernimento e que escolham seguir a ele, porque entendem que só ele é a vida. É a verdade. E a vida. Ju, pra ti, como foi essa experiência? Foi ótimo, foi maravilhoso, mas eu acho que dá pra trazer um 2. Não, muito mais. E um 3, e um 4, e um 5. E a gente fica aguardando, então, também, como a Roberta já falou, as críticas, sugestões, temas. Dúvidas. Que nós vamos falar aqui, né, meninas? E eu acho que só pra finalizar, assim, com chave de ouro, trazendo aquilo que as meninas falaram, se tu tem alguma dúvida de conduta, do que tu precisa fazer, se tá certo ou se tá errado, lembra do que as gurias falaram aqui. Se te aproxima de Deus, tá certo. Se te afasta, repensa. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Por hoje é Por só. hoje, É terminamos. Será que vamos ser canceladas? Não, sem cancelamento. Haters, a gente adora vocês. Falem mal da gente, mandem pra... Olha o que elas falaram. Ai, Tô meu brincando. Deus. Não. Segura. Um beijo. Até mais.